Oi, eu sou a Mi e aqui compartilho com vocês a minha jornada financeira para conseguir construir a minha tão sonhada casa própria. No vídeo de hoje eu vim trazer o check-in de gastos da segunda fase da nossa obra, que é a fase de telhamento da nossa casa. O telhamento da casa já foi 100% finalizado, a gente só não fez ainda a área, mas a casa já está toda 100% coberta. A área a gente só vai telhar futuramente, então quando eu for fazer a área eu trago aqui para vocês também. E eu trouxe aqui os gastos, gente, detalhado, tá? Se é a sua primeira vez aqui, dá uma entrada aí no canal e procura pela primeira fase para vocês verem o que a gente gastou do alicerce e do levante. E essa aqui é a segunda fase, né, que é o telhamento da nossa casa. Tem aí no canal também o tour pela nossa casa, caso vocês queiram ver o tamanho para se basear aí dos valores. Porque dependendo do tamanho da casa e do modelo, isso vai variar bastante, tá? E antes de eu mostrar aqui para vocês, eu queria deixar duas informações. Primeiro, foi que a gente escolheu a madeira maçaranduba, que é uma das melhores madeiras que tem para casa, tá? Se a gente fosse colocar mista ou madeiras assim mais inferior, a gente teria economizado mais. Aí depois de um tempo, ela começa a se desgastar e você futuramente tem que trocar, então não compensa economizar agora para depois ter que trocar tudo novamente mais tarde. Então a gente preferiu investir numa madeira boa para não ter esse problema, tá? E a segunda informação é que a gente conseguiu comprar direto da fábrica. Tanto a telha quanto a madeira a gente conseguiu comprar numa cidade vizinha que tem fabricação desses materiais. A gente comprou direto na fábrica, então a gente conseguiu economizar bastante. Se a gente fosse comprar em lojas de materiais de construção. Então vale a pena vocês pesquisarem se aí na região de vocês também tem fábrica de madeira, de telha. E se vocês não conseguirem encontrar uma fábrica, pelo menos pesquisa bastante antes de comprar. Não compra na primeira loja de vez, tá? Faz orçamento em várias lojas para vocês conseguirem comprar os materiais de vocês bom e por um preço acessível. Eu vou dar um pouquinho mais de zoom para vocês conseguirem ver melhor e vamos começar, né? Os gastos da nossa casa. O primeiro, gente, foi o madeiramento, tá? Eu não vou saber detalhar aqui para vocês o quanto que foi de ripa, de caibo, de peça, gente, eu não sei. Porque isso aí quem fez o orçamento foi o pedreiro e ele tinha o contato dessa fábrica e mandou direto para a fábrica, tá? Ela só mandou o valor cheio de quanto que tinha ficado e ele que sabe quanto que foi de cada material, porque foi ele que fez o orçamento. Eu não vou saber detalhadamente para vocês, tá? Mas o valor total foi de R$ 3.103. E essa questão, assim, também de peças, vocês não precisam se preocupar, porque aí com certeza o pedreiro de vocês que vai fazer o orçamento, ele vai te passar a lista e você só vai com essa lista para fazer o orçamento, tá? Caso ele não vá direto comprar, né, fazer o orçamento para você, você que tem que ir atrás. No meu caso, quem foi atrás foi o pedreiro, porque ele já tinha contato com essa fábrica, né? Muitas das pessoas que moram aqui nessa região compram lá, porque sabem que é mais barato. Ele já tinha loja, a gente já tinha ouvido falar. Então, ele que fez essa linha pra gente, né? Foi o intermediário. Mas, caso vocês não consigam, eles vão te passar essa lista e vocês que vão atrás, tá? Então, foi isso, gente. A gente gastou R$ 3.103, sendo que foi à vista. Caso a gente fosse parcelar, a gente gastaria um pouquinho mais. O segundo gasto foi com as telhas, tá? A gente comprou 3.000 telhas, foi no valor de R$ 2.700, sendo R$ 900 cada milheiro. Eu vou tentar deixar a foto da telha aí pra vocês verem de qual telha foi que a gente usou. Algumas acabaram quebrando, tá? Eu acho que é comum uma certa porcentagem quebrar. Na hora de pegar, de levar pra cima, acaba que uma escorrega, cai. Então, vocês têm que colocar já essa margem aí de quebras, tá? O pedreiro tinha passado pra gente que ia gastar em média de 2.750, mas a gente preferiu comprar 3.000 exatamente por essa quebra, tá? E sim, algumas quebraram em torno de umas 50 telhas. E como a gente comprou 3.000, ainda sobrou um pouco, tá? A gente tem que parar para fazer a conta, né? Contar quantas telhas sobrou, mas pela quantidade assim da ruma, a gente prevê que tenha sobrado pelo menos umas 200 telhas.
Pra gente não é desperdício, até porque ainda falta fazer a área da nossa casa, tá? Esse telhamento que eu tô falando aqui pra vocês é só da nossa casa. A nossa área a gente vai fazer futuramente e a gente já tem 200 telhas. Quando a gente for comprar a telha da área, a gente já vai descontar dessas que a gente já tem. Segundo gasto, a gente foi com pregos, tá? A gente comprou 2 quilos de prego, sendo que 1 quilo a gente já tinha aqui em casa. Sobrou em torno aí de 1 quilo de prego do Levante, a gente tinha guardado. E aí usou esse quilo de prego que a gente já tinha e precisou comprar mais 2 quilos de prego. Então aqui a gente gastou R$ 43 de prego, sendo que já tinha, tá? Se a gente não tivesse, a gente teria gastado aí pelo menos mais uns 20, R$ 21, tá? Porque o quilo, né, do prego varia também do tamanho. Se eu não me engano, a gente usou 3 tamanhos de pregos diferentes e cada tamanho, o valor do quilo é diferente. O próximo gasto foi a mão de obra. Aqui na minha cidade, a mão de obra de pedreiro tá R$ 150 e de ajudante é R$ 70, tá? Foram 3 dias e meio para poder telhar nossa casa, sendo que a gente colocou ajudante só 2 dias, tá? Porque, gente, o que acontece? Aqui na minha obra, desde o Levante, o meu cunhado, ele tem nos ajudado com a mão de obra, tá? Ele não trabalha com isso, ele não é pedreiro, mas ele tem entendimento e tem nos ajudado muito. Então, aqui no telhado, a gente foi 3 dias e meio, mas foi o pedreiro, esse meu cunhado, que estava trabalhando como pedreiro também, e o meu esposo de ajudante, tá? E aí a gente pagou mais 2 dias para o ajudante vir ajudar aqui também. Então, aqui de mão de obra, a gente economizou bastante, a gente gastou apenas 665. E no dia de levantar as telhas, né, subir para cima, a gente teve ajuda de mais 3 pessoas que foram amigos do meu marido. Eles não ajudaram o dia completo, acho que só no período da tarde, em torno de umas 2 ou 3 horas que essas pessoas ajudaram, mas essa ajuda foi super bem-vinda, adiantou o serviço. Caso essas pessoas não tivessem ajudado, a gente com certeza teria gastado pelo menos mais metade de uma diária para poder finalizar. Então, gente, se você tiver amigos ou familiares que possam ajudar vocês no dia de subir as telhas, vai ajudar bastante, gente, porque um fica embaixo, outro fica na escada, outro fica lá em cima, e aí adianta mais o serviço, tá? Como foram 7 pessoas no dia de subir as telhas, 3 ficou carregando as telhas e subindo para cima, 3 ficou lá em cima, cobrindo a casa, e um ficou chumbando. Eu não sei se chumbar a telha é padrão em todas as casas, mas aqui como venta bastante, a gente já chumbou todas as laterais da casa. Então, quando terminou de telhar a casa já estava toda chumbada, e isso adiantou muito, né? Então, toda ajuda é super bem-vinda nesse momento. O próximo gasto, gente, foi com uma peça, tá? O pedreiro também erra, tá, gente? Ele tinha feito o orçamento da madeira e depois, gente, na hora que foi telhar a casa, ele percebeu que tava faltando uma peça. E aí, a gente teve que comprar uma peça em uma loja aqui próximo, tá? A gente só comprou passando mesmo a telha, porque quebra, né? Como eu falei pra vocês. Mas a madeira a gente comprou exatamente aquilo que ele tinha passado. E aí acabou que faltou uma peça, a gente teve que comprar numa loja aqui próxima e ela foi no valor de R$ 175. E não tinha o que fazer, porque ou comprava essa peça ou ia parar a obra por ali, né? Porque ela tava quase já na metade da casa. Então a gente teve que comprar correndo de última hora para ele poder finalizar. E a próximo gasto foi 2 brocas. Não me pergunte para que serve, gente. Eu não sei, eu acho que foi pra furar alguma coisa, alguma madeira, eu não sei, gente, eu não entendo muito. Mas eu sei que foram 2 brocas, sendo R$ 5 cada. Então, aqui foi no valor de R$ 10. Então, eu já fiz a soma aqui pra vocês de quanto que a gente gastou na nossa casa. E eu botei o adesivinho aqui, gente, pra poder fazer suspense um pouquinho, tá? Então, na segunda fase da nossa obra, que é o telhamento, a gente gastou no valor de R$ 696. Sendo bem sincera pra vocês, eu acho que foi um ótimo valor, a gente conseguiu economizar demais,
sendo materiais super bons, de boa qualidade. Como eu falei pra vocês, a gente teve a ajuda de amigos, do meu cunhado, que trabalhou aí os 3 dias completos na obra. A gente conseguiu comprar direto da fábrica, então foram várias questões que a gente conseguiu economizar. E a gente ter conseguido comprar tudo à vista ajudou bastante, tá? A gente conseguiu comprar à vista, mas quem me acompanha aí sabe que 5 mil a gente pegou emprestado com uma pessoa. E ao invés da gente estar pagando as parcelas de cartão para poder pagar, a gente está pagando essa pessoa. Essa pessoa não tá cobrando juros pra gente, então a gente tá pagando exatamente só o valor que a gente pegou. Então a gente conseguiu economizar a gente pelo menos mais uns R$ 500 só de juros se a gente tivesse comprado parcelado. E eu vou fazer uma conta aqui rapidinho, só pra gente saber quanto que a gente gastou até agora. Foi 11.655 do alicerce, do levante, da laje, dos 2 banheiros, tá? Tudo incluso aí na primeira fase. E nessa segunda fase foi R$ 6.696. Então, até o exato momento, a gente gastou R$ 18.351 com o levante e o telhamento da nossa casa. E é com muita alegria que eu anuncio para vocês que a gente conseguiu entrar já na fase de acabamento da nossa casa. Gente, estou muito feliz. Eu sei que muitas pessoas falam que a fase de acabamento é a fase que a gente mais vai gastar, mas, por outro lado, a fase de acabamento é algo que a gente consegue ir fazendo aos poucos. Também eu já comentei aí com vocês que a gente não vai terminar a nossa casa por completo. A gente vai morar na nossa casa em fase de acabamento. A gente vai fazer só o necessário, fiação, hidráulica, essas coisas assim básicas pra gente conseguir se mudar. E o restante a gente vai fazendo aos poucos. Então, tá mais perto do que nunca pra gente conseguir entrar pra nossa casa. E eu acabei comentando aqui com vocês, né, que a gente pegou 5 mil emprestado e o restante a gente tá pagando essa pessoa. E o valor restante de 1.696 a gente também pagou a dinheiro, tá? A gente já vinha juntando de dinheiro de renda extra e tudo mais. Futuramente eu vou trazer o vídeo de segundo aporte, de quanto que a gente já conseguiu juntar na nossa casa por enquanto. Eu não vou trazer por agora, porque ainda a gente falta saber exatamente quanto que meu esposo vai ganhar do trabalho que ele tem. A gente não tem um valor certinho, eu vou esperar ver quanto que vai ser pra gente trazer o vídeo certinho de quanto que a gente já conseguiu juntar. Mas essa segunda fase, né, a gente conseguiu já pagar 1.696 a dinheiro e os 5 mil foi empréstimo e a gente tá pagando por mês. Então foi isso, gente, que a gente já gastou na nossa casa até o exato momento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. Eu vou continuar trazendo vídeos detalhados de cada fase da obra. Eu vou mostrar o tour futuramente de como está a minha casa. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu te convido a ficar por aqui, a se inscrever, a curtir, a comentar, a interagir para que meu canal continue crescendo e o YouTube entenda que esse tipo de vídeo é relevante e entregue para mais e mais pessoas. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo!